ela orando, aleluia, orando pelas pessoas, e mesmo assim o Senhor já vai trazendo a resposta, porque a nossa confiança está no Senhor. Glória a Deus. E nós temos essa confiança, irmãs, no Senhor. E eu quero meditar com as irmãs, eu falei assim, meu Deus, e aí antes de entrar aqui na live, eu comecei a orar, né, e meditar numa palavra, que eu falei, Senhor, quero meditar numa palavra para que trazer para as irmãs, e nós sabemos que também fica gravada para outras pessoas também, ouvir a palavra, e é tão bom, né? Então, Senhor, que o Senhor venha falar nos nossos corações, irmãs, e Deus, e ali eu comecei a meditar na palavra, e lendo, e buscando, e o Senhor me trouxe Salmos 40, aleluia, que o Senhor vai falar, é uma palavra bem conhecida, né? Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, né? E o esperar, paciência no Senhor, que é o que nós estamos fazendo, nada, nós não estamos fazendo nada além, irmão, de confiar no Senhor, porque se nossa confiança não estiver no Senhor, nós não estaríamos aqui, seja o que eu e você possa estar passando, mas a minha confiança e a sua confiança está no Senhor, aleluia. E Salmos 40, ele vai dizer assim para nós, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para ouvir o meu clamor, tirou-me de um lodo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua força e que não respeita os soberbos, nem os que se desvia para a mentira. Muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti, se eu os quiser. Anunciai e deles fará. São mais do que se pode contar. Aleluia, glória a Deus. E irmãs, enquanto as irmãs estavam orando, e aí Deus usando também através das orações, do louvor, quando a irmã Silvana começou a orar, eu falei, é esta palavra sim. Já estava aqui, até os papelzinhos aqui, eu falei, é esta palavra sim. Porque, irmãs, esperar no Senhor, esperar o Senhor é quando nós já temos esse Deus poderoso na nossa vida. E nós temos, no dia que nós o aceitamos, no dia que nós, aleluia, o Espírito Santo nos convenceu. Porque nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos convenceu. E outras pessoas, além, estavam orando por nós, para que, como hoje nós oramos pelas famílias, oramos por várias áreas, né, que estamos nos trabalhos, nas nossas congregações, aonde quer que o Senhor tenha nos colocado, o trabalho que o Senhor tem na nossa vida, nós conhecemos esse Deus, como diz Jó, que antes ele conhecia e me ouvia falar, mas com a experiência que Jó teve, ele conhece o Senhor de andar junto. E assim somos nós, não passamos o que Jó passou, mas cada um de nós temos passado, mas já passou por situações, mas o Senhor, ele já realizou projetos grandiosos na nossa vida. Se hoje nós estamos passando outro processo, e assim vai de vitória em vitória, quando eu falo assim, é de vitória em vitória, porque a luta ela vai vir, mas ela vai passar. O momento difícil ela vai vir, mas ela vai passar. Mas o que vai nos garantir a nossa vitória é a confiança no Senhor. Mas quando ele diz esperei, não quer dizer que nós vamos parar no tempo, que nós vamos colocar nossa oração diante do Senhor, aos pés do Senhor, como diz o hino 5 da harpa, é quando tudo deixares no altar, e parece que eu vou colocar lá, Senhor, as minhas ansiedades, as minhas necessidades, aquilo que eu preciso, mas pronto, Senhor, o Senhor trabalha por mim. Não, nós vamos continuar andando, avançando
colocando algo diante do Senhor na oração, mas continuando orando por outros também, pelas necessidades um dos outros, intercedendo em oração, mas crendo que tudo aquilo que eu e você já colocou na mão do Senhor, crendo nós vamos receber. Esperar é totalmente confiar, né? E aí o texto vai dizer, mesmo assim, muitas maravilhas, no 5 vai dizer, muitos são, Senhor. Meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco e os teus pensamentos, né? E aí ele vai falar, os teus pensamentos, não tem como eu contar o que o Senhor pensa de nós, o que o Senhor, aleluia, ele já pensou, ele já declarou, ele já sabe o que vai acontecer. Não tem como nós imaginarmos, irmão. Nós sabemos que colocamos diante do Senhor, aleluia, vai acontecer o milagre. É a confiança, esperar é confiar. Da mesma forma, é você estar como ali os discípulos, aleluia, estava no barco e eles olham para a proa, Jesus está lá dormindo. E aí vem esse vendaval e parece que eles vão cair, parece que eles vão afundar e parece que eles vão morrer. E o mestre não estava vendo nada disso. O Senhor estava ali, mas estava vendo tudo. O Senhor estava vendo e contemplando os corações deles. O Senhor estava ali dormindo, mas estava vendo a ansiedade, o medo, o desespero. Mas o Senhor, aí o salmista vai aqui nos falar, esperei, confiar no Senhor. Mas tem um segredo, irmãos, para nós. Aí no Salmos 39, o verso 7 vai dizer assim, agora, pois, Senhor, que espero eu, a minha alma, a esperança está em ti. Agora, pois, Senhor, eu espero eu. Ele vai falar, o salmista vai dizer, agora, pois, Senhor, agora eu coloco, Senhor, eu confio. Eu estou, Senhor, eu aqui, a Leia, a irmã Isabel, a nós que estamos aqui, eu já coloquei a minha confiança no Senhor. Eu coloquei, Senhor, a minha esperança. E aí ele confirma, a minha esperança está em ti, Senhor. O que o salmista estava dizendo e o que é que a palavra vai dizer para nós? Se eu coloquei, é o único que vai fazer. É o único que vai entrar de acordo com que as nossas necessidades. É o único que vai poder fazer. Aleluia. Mas muitos, como aqui no 4 vai dizer, bem-aventurado o homem que não põe a confiança no Senhor. Mas ele também nos traz um alerta. E os que desvia para a mentira, quer dizer, e os que estão parando na fé porque espera que seja o amanhã, que seja até a noite, que o Senhor vai realizar. Muitos têm desistido da fé por decepções em pessoas, muitos têm desistido por alguma situação, porque não viu o milagre. Só que o salmista vai dizer para nós, se eu parar, não de andar no projeto que Deus já determinou, seja na oração, seja na evangelização, seja de pregar na congregação que você esteja, na igreja que você está, ou na rua, como que Deus tem te levantado, não é esse parar, mas é se eu parar por causa da diversidade, eu vou o quê? Vou sair da verdade, que é a palavra, vou abandonar Cristo e vou para a mentira. Qual é a mentira? Para o pecado, para as práticas que antes a gente vivia. Hoje nós temos que firmar no Senhor, na presença do Senhor. E aí no Salmos também 27, e Salmos 27 e o 14 vai dizer assim, ó, espero no Senhor. Aí, irmãs, que o salmista vai dizer, olha que coisa linda. Quando esperar, não é o tempo todo ficar olhando e vendo que algo não está acontecendo. E ficar triste, abatido e dizer, Senhor, será que vai dar certo? Senhor, o Senhor está me vendo? Aí o salmista vai dizer, espero no Senhor. Aí ele diz assim para nós, ó, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Olha que coisa linda, irmão. Ele está dizendo, esperou no Senhor, agora anima-te, colocou onde vai. É a certeza
certeza que dentro de nós há uma palavra todos os dias derramada dentro do nosso coração de fortalecimento e dizendo que o Senhor está conosco. Então nós não vamos parar. Vamos dizer, Senhor, já coloquei na oração a libertação, a salvação, a cura, a transformação. Eu me alegro em Ti. Aleluia! Eu confio. Vão dizer que não, vão dizer que não vai dar certo, mas o que eu e você tem determinado e a confiança no Senhor é onde vem o teu milagre. É crer. Eu já contei aqui, preciso contar novamente, porque o Espírito Santo está falando comigo. Eu preciso desde o início. Eu falei, e aí eu pensando no testemunho, falei, mas eu preciso contar. E aí essa vontade de falar, irmãs, que é o determinar, esperar, que é o meu filho. Eu acho que eu já contei, algumas irmãs devem ter ouvido, mas a esperar com paciência, vão vir os adversários, vão vir alguém dizer, tu tá doida, não acontece, que imagina, elas vão criar situações, obstáculos, vão mostrar coisas que não está na realidade do que a palavra nos diz, não está na realidade do que a palavra nos confirma, não está na realidade do que os meus olhos espirituais creem, aleluia, chama algo que não existe ainda a existência, mas nós sabemos que Deus já criou todas as coisas, aleluia, quando Ele fala para nós chamarmos, para que nós, aleluia, profetize, para que nós vamos dizer, aconteça, aleluia, para que haja, aleluia, essa luz dentro de alguma casa, que essa luz é Jesus, para que essas pessoas se rendam ao Senhor, aleluia, precisamos profetizar, precisamos acreditar, porque nós esperamos no Senhor que Ele vai fazer, porque é Ele que faz o milagre, é só Ele que pode fazer, glória a Deus. E que a irmã Leia quer dizer, qual o testemunho, irmã Leia? Que eu já contei sobre o Israel, ali no Ceará eu pregava a palavra do Senhor, e meu esposo, ele queria ter um filho homem, e as pessoas diziam para ele, não. E aí, quem me conhece sabe que o meu esposo, ele não foi casado, mas ele conviveu com uma pessoa quase 4 anos. E ele teve 2 filhas, diferença de 1 ano. E ali o que acontece? Não deu certo porque o inimigo luta, quer destruir. E essa mãe dessas meninas, ela também conhecia a palavra, mas ela também não queria firmar na palavra, como hoje ela não firmou ainda na palavra. Aleluia. Mas o que acontece, irmãos? E aí, quando eu conheço ela já estava casada com outra pessoa, e aí não vem o caso ela, mas vem a caso o milagre. E aí eu conheci meu esposo e aquele negócio, aí tive minha filha, Maria Eduarda, né? E com 4 meses eu aceito Jesus, por quê? Porque eu queria uma família, eu queria construir, aleluia, esse ministério que é a família. Eu acredito que não é por acaso que eu esteja nesse ministério da família, aqui dentro desse projeto, glória a Deus. Deus vai te colocar em projetos que você sonhava e Deus realizou, porque nós somos testemunha do Senhor. Deus, escute isso, irmãs, Deus vai colocar você em projetos que você sonhou lá atrás e Deus realizou na sua vida, oh glória, para que você e seja testemunho lá dentro, porque você vai contar o que você viveu. Nada melhor Deus nos usar em algo que aconteceu conosco. E aí, ali nós pregarmos a palavra ali, a minha filha já tinha quase 7 anos, de diferença, 8 anos, e eu falei para o meu esposo, eu falei, filho, vamos, teve alguma coisa lá, eu tive que tomar uma injeção, e o médico disse, não, você não pode tomar injeção, vai ser difícil, blá, eu vou te tirar essa injeção. Aí eu cheguei em casa e falei, filho, já que eu vou ficar sem injeção, vamos ter nosso filho? Aleluia! Vamos ter nosso filho? Aí ele falou assim, filha, mas vai vir outra menina, não que não é isso, mas eu falei assim para ele, Deus não é Deus de realizar sonhos, Deus não pode te realizar o teu sonho de ter um filho, um homem. Vamos aqui escolher o nosso filho. E foi a conversa, foi assim, vamos escolher o nome do menino. Ele olhou para mim e disse, vamos escolher? Ai, Léia, eu falei,
Você crê no Deus que você serve? Eles creem. Eu digo, pois o Deus que você serve vai te dar um menino. E eu vou gerar essa criança. Vamos já chamar ela pelo nome. E foi assim. E aí ele, Marcos não, porque o nome dele é Cícero, Mateus não, porque já tem o filho da... E aí aquela conversa. E eu vi o nome Israel. Era um cantor, um rapaz que estava tendo esse nome Israel Luceno. Era um nome assim, eu achei tão lindo. E ali eu falei assim, filho, o que é que você acha de Israel? Ele, Israel, filho? Eu falei, um nome tão lindo. Ele falou assim, pode ser. Pois pronto, nós vamos ter um filho chamado Israel. Esperei com paciência no Senhor, não desviando o Senhor, vai realizar os projetos que estão no teu coração. Deus vai realizar, irmã. Não ouça vozes ao contrário, ouça o que Deus tem falado sobre ti na palavra. Aleluia. Irmãos, e fiquei ali tentando esta criança ao processo do esperar e do confiar, ao processo de você chamar a existência e crer que está chegando aquilo que você chamou. Oh, glória! Irmãs, e ali naqueles cultos ali, que era um culto campal, que a gente chama no Ceará, o culto campal, fora de casa, só entrava para dentro de casa quando estava chovendo, aleluia. E ali eu comecei a dizer assim, irmãos, eu vou ter um menino. Olhava para mim e dizia assim, um menino, você já está grávida? Eu falei, ainda não, mas eu vou engravidar, e nós vamos ter um menino e o nome dele é Israel. Irmã Léa, você está doida? O irmão Cícero só faz, o irmão Mazinho, ele chama assim lá, o Mazinho já vai e faz menina. Eu falei, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu prego, irmãos, aí eu começava a lançar a palavra. O Deus que eu sirvo, comece a lançar a palavra. Qual é a palavra? O meu Deus fará isso que eu tenho pedido. O meu Deus já entrou com providência. O meu Deus já fez. Eu já estou contemplando, aleluia. Eu dizia assim, olha, irmãs, já eu estou balançando esse menino. Eu dizia, eu acreditava, aleluia, na palavra. E elas olhavam para mim. Aí, irmãs, vem aquele processo, glória a Deus. E aí eu fiquei até... Dizem que tem o grávida psicológico, e eu acredito nisso também, porque de repente eu comecei a sentir os sintomas, faço o teste e não estava. E ele olhou para mim e disse assim, olhou para mim, e às vezes alguém vai, mesmo eu e você sendo crente, mesmo eu e você confiando, aquele que vai olhar para você e dizer, calma aí, você tem fé, mas calma, não entra no desespero. Ele disse assim, não, você está muito desesperada. Eu comecei a chorar. Aí ele disse, não, se for para ser assim, é melhor parar. Eu falei, não, filho, não. Ele disse, então, vai com calma, vai acontecer. Você não falou? Aí foi aquele baque. Eu falei, sim. Aí eu descansei. Aí só que ali, Senhor, traz essa existência, essa criança, Senhor. E comecei a meditar. Aí teve uma vizinha minha que ficou grávida, queria uma menina, eu pensei na vida dela, você vai engravidar, vai ser uma menina, e ela tinha 2 meninos, e Deus, ele usa a gente em várias situações. Eu querendo um filho, mas eu vejo aquela pessoa que eu profetizei, vindo aquela criança, ela faz o teste, é uma menina. Eita, glória! Deus vai nos colocar, às vezes, em situação que nós pedimos um milagre, mas vai acontecer um milagre primeiro na vida do teu vizinho, do teu parente, de alguém da tua família, para depois acontecer na tua vida. Aleluia! Eita, Deus sabe como fazer. Aí ele, aquela mulher gera aquela menina. E de repente, assim, irmãs, deu um estalo, eu acabei esquecendo, mas sempre falando que viria aquela criança, aleluia. Sempre falava, vai acontecer, vai nascer Israel. De repente, estou eu grávida. Fiz o teste de farmácia positivo, fiz o de sangue positivo. Cheguei no culto e disse, irmãs, estou grávida de um menino. Como que você sabe? Porque é um menino. E começamos ali, eu grávida, irmãs, e ia, não faltava em culto, buscava a presença de Deus, e ali, quando fiz 2 ultrassons, nada. No terceiro,
Para a honra e glória do Senhor Jesus, quando eu vou fazer o ultrassom, meu esposo estava, minha filha estava, e ali aquela médica nos dá a notícia, o milagre que nós orávamos, o milagre que eu profetizei, o milagre que eu chamei, o milagre que eu acreditei, o milagre que eu esperei no Senhor. Aleluia! Deus nos deu Israel. Hoje ele tem 13 anos. Glória a Deus! Ei, irmãos, com 15 dias que foi cesáreo, eu fui para aquele culto glorificar o Senhor, uma estrada de chão, de pedra. Imagine uma mulher ali no cesariano, tinha que descansar, mas estava eu e meu esposo na obra. Eu dizia, não, filho, vamos. Com 15 dias, a irmã Leia já estava pregando, não pulava, não saltava, porque não podia, mas dava vontade e mostrava que Israel, eita glória, olha aqui. Aí uns diziam assim, meu Deus, como é que pode? Ô, irmã, como é que pode? Tu falava, e as pessoas diziam, como é que pode? Eu digo, porque eu quero, e isso que está acontecendo é para o milagre na vida do meu esposo, que Deus realizou, mas também é para testificar que Deus é na nossa vida, que se você também pedir, que se você acreditar, se você descansar no Senhor, o milagre vai acontecer. Ô, glória! Aleluia! Aí, irmãos aqui, irmãs e irmãos que vão ouvir essa palavra em Hebreus. Hebreus capítulo 6, versículo 15, vai dizer assim: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Aleluia! Eita, irmãos, olha isso. Esperei com o Senhor, paciência no Senhor. Irmãos, às vezes está difícil, mas precisa esperar, precisa confiar, precisa desviar a nossa mente para aquele problema que está ali, que parece que o Senhor não vai fazer, que parece que o Senhor não vai, mas só parece. Sabe como? Como o Senhor diz também, né? Que vai dizer que o inimigo está o quê? Ao nosso derredor, bramindo como se fosse o Senhor, buscando aquele que possa tragar. Porque o inimigo, ele vai lançar suas armas que ele tem. Ele vai lançar o quê? Na nossa mente, que não vai acontecer. Ele está fingindo. E às vezes ele vem na nossa mente dizendo que não vai acontecer. Vai acontecer sim, porque a sua confiança é no Senhor, senão nós não estaríamos aqui. Porque nós estamos confiando no Senhor, porque nós precisamos dizer, Senhor, é esse propósito, eu não posso resolver, está nas tuas mãos resolver, Senhor, eu não posso, mas eu preciso, aleluia, crer totalmente no Senhor. Então é desviar o pensamento. Desviar não é esquecer do problema, não é também parar de orar, não, é orar, interceder, buscar pela nossa família, pelo aquele que você tem colocado, pelo enfermo, né? Por alguém que nós estamos colocando diante da nossa oração, diante do Senhor e em oração, acreditando. Porque vai acontecer. Olha aqui, Hebreus, o que diz. Aleluia! Porque ele vai dizer, o título vai dizer a certeza das promessas em Deus. O título vai dizer a certeza nas promessas de Deus. É certeza, irmã? Ai, irmã, é porque é difícil. Lembra, alguns já sabem aqui o testemunho meu para que meu esposo se convertesse. É loucura, irmão, servir a Jesus é loucura. É loucura, irmão, quando Deus fala para nós ficarmos em silêncio e nós falarmos. É loucura dentro do nosso lar quando Deus fala assim, olha, não revida. Quando o homem não é crente, alguém, o seu filho não é crente, o filho vai dizer algo para você que vai te entristecer, o teu esposo, alguém da tua família, e você ficar em silêncio. É difícil. Mas quando a palavra diz para nós ficar em silêncio, em momentos nós precisamos ficar. É loucura quando o teu esposo é do mundo e sai para beber, bagunçar, dançar forró, seja como for. E Deus falar para você assim, como ele falou um dia comigo, trate teu esposo como um doente. E eu falei, Senhor, me dê sabedoria para me tratar ele como doente. Aí é loucura, irmã, teu esposo sair para balada, como diz hoje, para curtir a vida, para olhar, cobiçar outras mulheres, e você olhar para ele e dizer assim: ei, essa roupa tá feia, troca.
Não usa esse perfume, não, usa outro. É loucura! Eu fiz isso. Eu fiz isso. E quando você faz algo que surpreende outro, ou aquele que você está orando, lá dentro do íntimo, sabe quando nós oramos assim, Deus, transforma o coração daquele homem ou daquela mulher, daquele jovem, de um coração de pedra, duro, em carne? É da forma que você vai agir. É te tratando mal e você fazendo ao contrário, o bem. É o ser humano tratando Deus mal e Deus tratando o ser humano com o bem. Como assim? Com chuva, para as plantações, para as frutas. É o homem tratando Deus mal e Deus abençoando a porta de emprego, porque Deus abençoa o ímpio para ele abençoar o justo. Olha como Deus é poderoso. Porque eu e você que trabalha tem um emprego e teu chefe ainda não é crente, porque Deus está abençoando ele para ele te abençoar até nós sair dessa terra. Aleluia! Só dá para entender os mistérios do Senhor quando nós confiamos nele. Só dá para entender a sua palavra quando nós confiamos no Senhor e ele se revela aos pequenos. Quem são os pequenos? Não são as criancinhas, não. As crianças também ela é importante, tais é o reino do céu. É todo aquele que se faz pequeno, que entra na presença do Senhor, começa a examinar as escrituras, o Espírito Santo aqui revela para nós. Nós se tornamos pequenos e é o Espírito Santo, que ele é grande, independente de eu e você querer ser pequeno, querer saber das promessas de Deus, querer saber do reino do Senhor, Deus ele continua sendo grande. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele se revela aos pequenos, aqueles que se tornar crianças, aqueles que não sabem de nada da palavra e ele se revela a palavra, o céu, aleluia, para nós. Então, esperei, aleluia, no Senhor. E assim esperando, com paciência, alcançou a promessa. Não tem como, irmãos. Não tem como nós pegar na nossa bênção se nós não esperarmos nesse Deus Todo-Poderoso. Não tem como. Não tem como. Não tem como. E as nossas bênçãos, ela é do Senhor. Continua sendo do Senhor. E é Ele que nos leva, é Ele que nos conduz a guardar, a proteger, a formar esta bênção. É o Senhor que vai nos dizer como. Como assim, irmã? Você está dizendo, não estou entendendo. Meu filho é uma bênção. Foi uma promessa. O Deus não me prometeu, mas eu pedi. Eu coloquei diante do Senhor, Senhor, me dê esta bênção. E Ele me deu esta bênção. Ele nos deu essa bênção. E essa bênção está na nossa companhia, no nosso meio. Como que eu tenho que cuidar dessa bênção? Instruindo o caminho que ele deve andar. Cuidando dele, zelando dele, de acordo à palavra. Para que ele cresça um homem temente ao Senhor, pregador da sua palavra, louvando ao Senhor, não se desviando da presença do Senhor, porque Deus ele nos dá uma bênção, mas ele quer que nós cuidamos dele. Aleluia. Eu sei que o Senhor está falando, como sempre falou, mas, irmãs, esperou. Seja o que você está esperando, seja o que você já recebeu da parte do Senhor. Porque, irmãs, tenho certeza que eu e você está passando, ou às vezes nós olhamos, como nós falamos no início, do que nós estamos passando no Brasil, mas há uma certeza, no meu e no teu coração, o Deus que nós servimos, ele não deixa faltar o pão. E olha como coisa linda, ontem eu fui para a igreja, no ensino, e eu conversando com meu esposo, aí eu falei assim, filho, vai no mercado, traz qualquer coisa, pode trazer o ovo mesmo, depois a gente, o ovo, qualquer outra coisa. Não se preocupa não, depois a gente vê o que vai fazer. Aí ele trouxe o ovo e a gente foi conversando para a igreja, eu falei assim, olha que coisa linda. Tem muitas, aí às vezes a gente, o Senhor vai nos dando palavras. Já estou encerrando, irmãs. E eu falei para ele, olha que coisa linda, filho. Já, nesse instante já não tinha mistura, algo para a gente... Mas olha, Deus, ele já enviou. E aí você se alegra com isso. Porque nós temos um Deus que cuida. Foi como a oração da irmã Silvana. Há um Deus que cuida. O mundo, ele está... O mundo, as pessoas...
Elas estão percebendo que está tendo essa aflição, este momento, e começa a se queixar, e começa a apontar o dedo, e uns começam a acusar o outro. Mas no meio de tudo isso, existe um povo que está esperando no Senhor. Há um povo que tem confiado no Senhor. Há um povo que está perseverando. Há um povo que não para. Há um povo que está clamando. Há um povo que está de pé, em torre de vigília, enquanto muitos estão fazendo o que quer. Mas existe um povo. Por isso, irmãos, nós estamos aqui. Porque nós somos esse povo intercedendo por este mundo, intercedendo por vidas, intercedendo para que o milagre, as promessas de muitos que têm colocado diante do Senhor aconteça. E guarda esse versículo no seu coração, irmão. Olha que coisa linda. Hebreus, capítulo 6, versículo 15. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Aí eu digo para você, tem derrota? Não. Se o não do Senhor parece ser derrota, nunca foi. Nunca foi. O sim do Senhor é bom e o não do Senhor é bom, porque Ele sabe todas as coisas. Mas de uma coisa eu te digo, não vai ser da forma que às vezes nós pedimos, mas vai ser da forma que Deus fez. É do jeito que Deus quer. E o nome dele vai ser glorificado. Irmãs, para mim encerrar, que é interessante, porque quando a gente fala algo, Deus ministra no coração. Às vezes nós estamos pedindo algo. Às vezes nós estamos pedindo e colocando, Senhor, eu quero que aconteça dessa forma. Senhor, eu acredito que vai dessa forma. Eu não sei você, irmãs, quem for ouvir esta palavra, esse testemunho, eu não sei se às vezes você já pediu algo de uma forma, como aconteceu comigo. Eu acreditava que quando Deus, e olha, eu digo uma coisa para você, irmãs, da mesma forma que eu falei para Deus, Deus me dá um Israel, realiza o sonho do meu marido, que teu nome seja glorificado, que as pessoas vejam esse Deus, porque eu falei para Deus, que esse povo que eu estou pregando, veja esse Deus que eu estou falando, que é um Deus verdadeiro, um Deus que realiza sonhos, eu falava. E nas minhas orações estava aquele povo ouvindo a palavra, e eu orava, eu digo, Senhor, abençoa, derrama desta graça, que esse milagre venha, que essa criança venha, que esse povo que eu estou falando possa ver que o Senhor que o Senhor realiza, que o Senhor está em cada propósito. E eu comecei a clamar ao Senhor, e eu dizia desta forma. E aquele povo viu, aquele povo, irmãs, que, aleluia, está dizendo para você que o que você está acreditando não vai acontecer sim, porque você está esperando, e esse milagre vai chegar, já chegou, creia, em nome de Jesus. E onde eu estou falando, irmã, porque eu dizia assim para o Senhor, da mesma intensidade que eu clamei ao Senhor para que meu esposo, com 11 meses de crente, com 11 meses, aquele fervor que eu tinha, aleluia, para que Deus convertesse meu esposo, 11 meses foi, mas foi choro, foi tristeza, foi pegar travesseiro e tacar na cabeça, na boca, para ninguém ouvir os meus gritos, porque eu não aguentava mais chorar, porque eu não aguentava de tanta dor. Eu dizia, Senhor, faço isso para ninguém ouvir, aleluia, porque senão podia pensar que estava acontecendo alguma coisa, mas eu estava guerreando, aleluia, na presença do Senhor, contra aquele todo mal que estava escravizando o meu esposo. Mas eu dizia para o Senhor, Senhor, um dia eu vou estar dentro da igreja, e eu pensava, e meu esposo vai chegar. De repente eu olhava para trás, nada. Ei, eita glória! O Senhor está ministrando no meu coração. Você está pensando que é de uma forma, vai ser de outra. Você está pensando que é da forma que você está pensando, mas não é. Os pensamentos seus não é os pensamentos de Deus. Deus faz coisa grande. Quando esperamos nele, colocamos a confiança nele, ele faz coisa grande porque ele é grande. E aí eu dizia assim, uma hora eu vou estar no culto, ele sabe onde é a igreja, ele vai entrar e eu vou me alegrar. Ele vai me fazer uma surpresa. Mas sabe quem faz surpresa? Não é o homem, é Deus. É Deus que faz surpresa, irmão, para mim e para você. Quando foi um dia eu orava, eu pensava assim, eu pensava assim. Ei, aí eu falo para mim e para vocês, Deus conhece ou não conhece nossos pensamentos? Deus não conhece ou não conhece teu coração? Conhece.
Deus usa um pastor na época que eu tinha e falou assim, eu falava, Senhor, fala comigo, Senhor, eu não aguento mais, eu sei que o Senhor é comigo, mas o Senhor falava para mim esperar, e eu orava assim, Senhor, o Senhor sabe até onde eu posso ir, Senhor, o Senhor me conhece. E aí nós estávamos ali na igreja, aquele momento de oração, e a gente passava e os obreiros oravam na nossa cabeça e ungia, e eu falava, Senhor, fala comigo. E aquele pastor, irmãos, colocou a mão na minha cabeça, me ungiu e eu passei direto. Falei, Senhor, não falou comigo. Ele põe a mão na minha cabeça e põe assim, tipo, me puxa para trás ali onde ele estava. E aí Deus fala assim comigo, mulher, tu tem me pedido de uma forma. Olha aí, irmãs, olha o mistério de Deus. Tu tem pedido algo da presença do Senhor de uma forma, Deus vai fazer outra. Mas o milagre vai acontecer. Falou assim, mulher, tu tem me pedido de uma forma, mas o que eu vou fazer vai ser tão grande, que nem a família dele vai acreditar. Espere, espere. Aí, eu não lembro mais, mas falou assim, espere. Não falou quantos dias, mas se eu não me engano, ele falou quantos dias. E aí, irmãs, eu fiquei. Ele falou mais coisas. E aí, quando eu gravei só isso, mulher, tu me pede de uma forma, eu vou fazer de outra forma. Tão grande, que nem a família dele vai entender. Vai acreditar. Foi. E quando Deus fala, Deus cumpre. E quando Deus tem falado na minha e na tua vida, Ele vai cumprir. Com uma semana, Deus fez a obra. Na próxima oportunidade que eu tiver, eu vou contar esse testemunho por completo. Deus fez a obra. Deus fez a obra na vida do meu esposo, foi dentro da minha casa, eu e ele, e minha filha. Deus, ele faz a obra, é no tempo dele, como ele quer. Às vezes vai ser você e a pessoa. Aleluia. Deus, ele faz como ele quer, aleluia, da forma que ele quer, como ele quer. A promessa é dele, você é dele, o milagre vai acontecer como ele quer. Deus faz a tua vontade, porque a promessa vai acontecer. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Glória! Receba, irmão. Receba. Não é da tua forma, tu tem pedido, mas Deus vai fazer coisa grande. Ei, o meu esposo aceitou Jesus dentro da casa. Eu, ele e minha filha. Alguns já até sabem, mas eu vou trazer novamente. Deus fez a obra. Deus, ele toca em alguém para mudar outra pessoa. Deus, ele vai fazer um rebuliço para que o homem se renda aos pés dele. Aleluia. E Deus, ele faz, só creia, da forma eu não sei, mas Deus que eu e você está crendo, ele faz. Confiei, coloquei diante do Senhor, esperei, recebi o meu milagre. Receba, irmão, o teu milagre. Receba tudo que você tem pedido, receba em nome de Jesus, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida para todo sempre. Aleluia! O milagre de Deus é grande na minha vida e na tua vida. E nós, como servos do Senhor, esperando a promessa maior, que é a segunda vinda do Senhor para nos levar para o céu, vai acontecer. Não desista, não olha para a direita nem para a esquerda, mas continue no alvo que é Cristo, na sua palavra. Está triste, vai para a palavra. Está triste, vai, liga o louvor, põe o louvor, cante o louvor, honra ao Senhor, porque Ele te honrará. Aleluia! Que honra é essa, irmã Leia, da promessa dele, de te buscar para morar no céu? Queira Satanás ou não, eu e você vai morar no céu. E nossa caminhada é com Cristo. Muitos têm desviado, vão se desviar da presença do Senhor. Mas muitos também que desistiram da fé, vai voltar, porque lá em Jó, capítulo 22, 28, 30, vai dizer, e muitos vão ser salvos
pela pureza das tuas mãos, pela tua fidelidade com o Senhor, pela tua crença, pelo teu crer, por ter confiado. O Senhor vai trazer de volta, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai transformar, porque tu tem crido, aleluia. E o Senhor, ele busca, irmãs, ele está ali buscando aqueles que adoram. Quando ele fala assim, é aqueles que têm confiado verdadeiramente, é aquele que não tem desviado, é aquele mesmo que diz assim, não é aquele que diz assim, vai acontecer, do mesmo tempo eu digo, eu não acredito, eu não confio mais. Ou eu confio ou não confio, agora eu preciso esperar, mas o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Guarde isso. Em nome de Jesus. Quero orar. Em nome do Senhor Jesus. Deus, muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Eu sei que, Senhor, que só em pensar, esperar, já gera algo assim. Ai, meu Deus, vou ter que esperar. É muito difícil. Não, mas se eu olhar pelos olhos da minha fé, esperar é confiar. É dizer, pode acontecer o que for, mas eu confio nesse Deus. Pode acontecer o que for, eu continuo confiando. Está dando errado, mas dentro de mim já deu tudo certo. Ah, Deus está dizendo, o meu vizinho, alguém, o meu amigo, alguém, meu irmão, alguém da minha família está dizendo que não vai dar certo esse negócio, mas eu estou confiando no Senhor e eu creio. Eu digo, Senhor, dentro do meu coração, aleluia, que o Senhor é fiel, vai acontecer, Pai, diante desta palavra, Pai, esperar, eu deposito a minha fé, diante desta palavra, Senhor, eu deposito tudo que eu já tenho colocado diante de Ti, e não vou tirar, Senhor, eu coloco a minha mão, Pai, eu creio, eu confio, eu não vou tirar dela lá não, Senhor, eu vou permanecer ali, Pai, nessa certeza que o Senhor faz, nessa certeza que o Senhor é poderoso, nessa certeza que não é como eu penso, mas é como o Senhor já declarou. Senhor, eu chamo a existir, Pai, em nome de Jesus, aquilo que ainda eu não toquei. Eu chamo a existir, Senhor, aquilo que meus olhos da fé acreditam, mas eu vou tocar no meu milagre. Eu vou tocar no meu esposo dentro da tua casa. Eu vou tocar no meu filho dentro da minha casa. Em nome de Jesus, eu quero lançar, Pai, eu quero profetizar uma palavra sobre a vida da irmã Estela nessa tarde, nessa noite aí onde ela está. Senhor, os olhos dela vai contemplar os seus filhos perto dela. Pai, tudo aquilo que o inimigo destruiu, eu sei, Pai, que algumas coisas são nós mesmos que procura, mas o Senhor é o Deus que conserta, o Senhor é o Deus que põe tudo no seu devido lugar, Pai. Muito obrigada, Senhor, que aos olhos dela eu creio, Pai. Eu falo isso de toda certeza dentro do meu coração. Ela vai tocar nos filhos, ela vai, Deus, aleluia, algo diferente. Deus tem transformado essa mulher e só ela sabe a dor que tem passado, só ela sabe os medos, os momentos difíceis, mas ela tem confiado no Senhor, Pai. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer e o Senhor vai levantar ela, papai. O Senhor vai trazer o dela, Pai. Aquele que vai trazer, papai querido, a paz, Pai. Aquele que vai trazer aquela companhia e o Senhor vai transformar ela em uma família grandiosa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, prepara tudo, prepara o casamento. Eu não sei se ela tem pedido, mas o Senhor vai preparar. O Senhor vai preparar. O Senhor vai fazer. O Senhor já tem tocado nos filhos dela, quebrantado o coração. E eu creio grande vai ser o rebuliço que o Senhor vai fazer. Não é da forma que nós pedimos, não é da forma que nós pensamos, mas algo grande vai acontecer, irmã Estela, na tua vida. Espera, espera, minha irmã, espera, espera, porque tu alcançarás esse grande milagre. Creia, irmã. Eu digo algo para ti, pega tuas mãos e fecha assim, minha irmã, fecha assim. Fecha assim. Eita, glória, 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 glória. E vai estar nas tuas mãos, irmã. Deus vai transformar algo muito grande na tua vida. Tu não vai andar só por muito tempo. Canta abaixo e canta elebas. Eita, Jesus, tu és fiel. Tu és grande, tu és maravilhoso, irmãs. Se tu vai crer, eu creio. Toca, faz assim como se tu estivesse tocando no teu milagre. Põe assim tua mão, parece coisa louca, mas não é não. Não é não, irmã. Nós somos do Espírito. Oh, glória a Deus. E o Espírito Santo se revela como Ele quer. Põe a tua mão assim, ó. E aí você põe a outra aqui e toca. E passa a mão assim. É assim que vai acontecer na tua vida. Tu vai tocar no teu milagre. Porque o Deus que tu tá servindo é o Deus de milagre. E nós sentimos o milagre.
e nós vemos um milagre, e as pessoas que estão ao nosso redor vai ver o nosso milagre. A glória a Deus! Eita glória! Eita glória! Eita glória! Sabe por quê? Porque muitos zombam, muitos estão rindo. A gente não vê, mas o nosso Deus que tudo vê tem visto. Muitos apontando, rindo de mim, de você. Mas Deus vai mostrar que Deus é na tua vida. Sabe por quê? Porque tu tem esperado com paciência. Porque tem confiado. Porque tem derramado lágrimas diante do Senhor. Não é das pessoas que estão lá fora. É diante do Senhor. Aleluia! Quando eu orei a Deus, Deus me deu uma palavra. Deus me deu esta palavra. É difícil, porque nós somos ser humano. Aí Deus olha para nós e suporta mais um pouquinho, chora mais um pouquinho. Eita glória! Porque Ele quer fazer coisa grande. E às vezes nós não estamos preparados para receber o que Deus tem. Porque senão escorrega das nossas mãos. Quantos receberam bênção e daqui a pouco, escorregou? Porque não conseguiram segurar. É o que o Senhor está falando no meu coração. Deus é fiel, irmãos. Deus é poderoso. Deus faz coisa grande. Porque Ele é grande. Nosso Deus é grande. E o que Ele faz é grande. É o que Deus fala para nós nessa tarde, nessa noite onde você está. Creia na palavra do Senhor. Creia. Confie. Persevere nesse propósito. Grandes coisas tem o Senhor na nossa vida. Amém, irmãs? Quero agradecer aqui a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Ele é fiel. Ele é poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele faz coisa grande. Amém?